Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Vamos lá. Boa noite. É uma honra estar com vocês aqui. Primeira celebração de 2021 no domingo. Muito feliz, de verdade, Henricão. Obrigado pelo convite, Maciel, Vande, todos os pastores dessa casa, liderança. Muita alegria ver o que Deus está fazendo aqui no meio de vocês. Meu nome é Henrique Prado, para quem não me conhece. Minha esposa está aqui, Maria Prado, maravilhosa. Vai elogiando a sua mulher em 2021, tá? Se você não elogiou muito em 2020, elogie em 2021. Não perca essa oportunidade, não, amém? Meus amigos, já estivemos aqui de manhã, foi muito bacana que Jesus fez aqui de manhã. Eu quero compartilhar a mesma palavra de manhã. E sabe assim, essa palavra é algo que Jesus fez em mim, na minha vida, em 2020, aonde Ele me mostrou tantas coisas e situações, no qual nós vivemos, né, como igreja, como uma família espiritual que somos. Então eu quero compartilhar com vocês essa noite. Você pode pôr a mão no seu coração aí comigo? Vamos lá. Não sei se você fez isso ainda. Às vezes tem pessoas aqui, cara, que você ficou numa correria, Natal, Ano Novo, sei lá, praia, correria, roupa nova, não sei. Você não parou às vezes para orar, um minuto para agradecer, cara, não sei. Mas vamos lá. Vamos fazer diferente em 2021. Feche seus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Eu não quero aqui ficar falando para você fazer isso ou aquilo, mas me ajuda aí. Ajuda você em primeiro lugar, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, no primeiro domingo desse ano de 2021, que é um ano cheio de expectativa, pelo ano que se passou agora, 2020, por tudo que vivemos. Nos ensina que a maior expectativa que temos que ter é se parecer com o Senhor. Que realmente o que importa na nossa vida é ter mais o Senhor dentro de nós. É refletir o Senhor nas nossas atitudes. Nos ensina essa noite, Pai. Nós queremos ser transformados, Pai. Em um ano tão difícil que foi 2020 para tantas pessoas. Que 2021 nós possamos ter mais do Senhor em nós. Que nós possamos refletir o Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Amém? Sabe, 2020, como eu disse, eu não sei a sua situação, não sei como foi esse ano para você. Para mim foi um ano muito confrontador, um ano realmente de esticar mais um pouco a nossa vida, um ano realmente de aprender mais de Jesus, um ano realmente de desafios, sabe, um ano de não querer parecer uma coisa que eu não era, um ano realmente de sermos umas pessoas reais, sabe assim, parece, mas não é. Tem gente que parece, mas não é nada daquilo que parece ser. Sabe, esse ano de 2020, tantas pessoas, aconteceu tantas coisas no nosso meio, enfim, no meio de tantas famílias, casamentos, tantos divórcios, querido, tantas brigas nos lares, tantas situações nada agradáveis aconteceram no nosso meio, perto de você, ou até mesmo com você, ou até mesmo na sua família, eu não sei. Mas uma coisa que eu venho pedindo para Deus, de tudo que eu vivi em 2020, na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha igreja, que é a Poema, a minha família espiritual, os meus amigos, Jesus, nos ensina realmente a só ter o Senhor na nossa vida. Nos ensina realmente a nos parecermos com o Senhor. Sermos pessoas transparentes, cada vez mais verdadeiras. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7,
Eu amo esse versículo, esse pequeno versículo. Aqui, quando o profeta Samuel estava na casa de Jessé, foi levado à casa desse homem, porque Deus falou que lá tinha um rei. Ele ia mostrar quem era esse rei para o profeta Samuel. E aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Samuel estava na casa de Jessé, como Deus tinha instruído, e começa a passar, a chegar até ele vários homens que tinham cara de rei, rosto de rei, modelos de um rei, se pareciam com um rei, homens fortes, grandes, imponentes, enfim. Mas cada um que ia chegando até Samuel, Deus falava: não é esse, não é esse. Creio que Samuel, na sua humanidade, ficava olhando aqueles homens na frente dele e ficava analisando: não, agora tem que ser esse. Já se passaram 3, 4, tem que ser esse agora. Esse é rei, tem todo o estilo de rei. E Deus falou para ele assim, uma coisa incrível, que muitas vezes nós esquecemos. Deus falou para o profeta, falou assim: Samuel, o homem vê a aparência, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Sabe, é um versículo pequeno, simples, mas de grande profundidade. Há um tempo atrás, eu vi na televisão, não me lembro aonde, uma exposição de vários quadros de arte, acho que era em Londres, se eu não me engano. E tinha um quadro que tinha um monge, foi pintado um monge, ele estava naquela posição de meditação que eles ficam, enfim. E você olhando esse quadro de longe, parecia exatamente que ele estava nessa posição. Mas a partir do momento que você ia caminhando em direção a esse quadro, você ia chegando mais perto desse quadro, cada vez mais que a distância diminuía, Japa, você ia tendo a percepção real que não era um monge, ele não estava numa posição de meditação. Na verdade, ele estava espremendo um limão. Ele estava espremendo um limão. Sabe, tem gente que é assim, a gente enxerga ela de longe, nós imaginamos que essa pessoa é de algum jeito. Nós enxergamos a pessoa de longe e muitas vezes ela está com a mão erguida, ela está cantando, ela está movimentando, falando, e nós imaginamos: olha só que bênção, olha, está louvando, está com as mãos erguidas, olha que maravilhoso, está entendendo o que está acontecendo, olha só. Só que a partir do momento que nós vamos chegando perto dessa pessoa, nós começamos a caminhar em direção a ela, nós começamos a conhecê-la melhor, a conhecer o seu estilo de vida, o seu casamento, que reflete muito em Cristo Jesus. Presta atenção, o seu casamento reflete o seu relacionamento com Deus. E quando nós vamos chegando perto de pessoas assim, a gente nota que as mãos erguidas não eram para adorar, mas infelizmente tinham pedras na mão para atacar nas pessoas. E muitas vezes a boca movimentando, ela não estava cantando louvores, mas ela estava xingando ou falando mal de alguém. Parece, mas não é. Cara, como 2020 aconteceu isso com tantas pessoas. Como 2020, Deus bateu na porta de tantas pessoas. Eis que estou à porta e bato, se você entrar, eu cearei contigo. Mas tantas pessoas só se pareceram. Parecia que estavam com Deus, parecia que estavam andando com Deus, parecia que eram homens fiéis, mulheres fiéis, pessoas próximas, infelizmente, só estavam parecendo que eram. Quem está me entendendo aqui, fala assim, amém. Sabe, eu acredito muito que nós vivemos de estações e ciclos.
Se você não acredita nisso, você precisa acreditar. Nós vivemos sim, de situações, de ciclos, de etapas da minha vida, das nossas vidas. E eu creio muito que Jesus, Ele permite situações chegarem até nós, para que realmente nós possamos colocar em prática aquilo que a gente tanto escuta. A sua palavra diz em Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejai apenas ouvintes da palavra, mas praticante daquilo que se escuta. Sabe, então são versículos que nos confrontam, versículos que mexem com o nosso interior, porque, meu amigo, Deus sabe quem você é, quem eu sou. Nós nunca vamos conseguir enganar a Deus. Nós nos enganamos os pastores, enganamos as nossas mulheres enganam os maridos, e por aí vai. O homem tem essa condição pecadora, que está grudada na sua carne, mas a Deus nós nunca vamos conseguir enganar. Nunca nós vamos enganar a Deus. Tem uma música que tem mexido comigo, não vou chamar nem ela aqui para cantar comigo de manhã, que eu sei que a igreja sabe, mas é uma música, uma canção simples, mas muito antiga, mas que tem me arrebentado no meu devocional, toda manhã. Eu estou morando em Guarulhos agora, numa cidade enorme, que eu jamais imaginei morar. Faz 1 mês e pouco que eu estou morando em Guarulhos. Tem uns amigos meus aqui da Poema Guarulhos. Dá um aleluia aí, quem é de Guarulhos, aleluia, aleluia, aleluia. Luciano lá no fundo com a filhinha dele. Sabe, estou morando nessa cidade agora e conhecendo esses irmãos maravilhosos, cheios de Jesus, fome de Deus, de viver algo genuíno. E essa música toda manhã, meus amigos de Guarulhos, tem me perseguido. É uma música linda, cara. Começa assim: a único, ajuda aí, vamos lá, você consegue? A único que é digno de receber. Eu sei que você sabe cantar, me ajuda aí, vai. A honra e a glória, a força e o poder. Vamos lá, igreja, canta aí. E invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De novo. A único a honra e a glória, Rei imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos, aleluia, ao Deus invisível, mais real, cara, invisível, mais real. Esse é o meu Jesus, é o seu Jesus, o meu Deus e o seu Deus. Poderoso Deus, cara, que um dia vai vir buscar a sua noiva, que um dia vai vir buscar a sua igreja. Cara, que ano de louco de 2020, cara. Que ano desafiador, meu amigo. Que ano que colocou a sua igreja, colocou a minha casa, colocou a nossa casa, colocou a nossa vida num trilho. Falou: ei, é aqui que eu quero que você vá. É nessa direção que eu quero que você caminhe. Não é para a esquerda, não é para a direita, não é para cima, para o lado. É nessa direção que eu estou querendo que você caminhe. A minha esposa falou esses dias, perguntaram para ela, 2020, como foi para você? Uma frase, ela falou: um ano de alerta. Um ano de, sabe assim, aquela luzinha? Pip, 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 pip. Eis que estou à porta e bato. A Bíblia fala que todo joelho
Presta atenção. A Bíblia, a palavra de Deus fala que todo joelho um dia vai se dobrar e vai confessar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. As pessoas acreditando ou não, isso vai acontecer. Cara, está muito perto de acontecer. Não é um jargão evangeliquez, crentez, que muitas vezes você já escutou há tantos anos atrás. É real. Isso está muito próximo de acontecer. Se você é apaixonado pela Escritura, pelo Evangelho, se você tem fome de Deus, você sabe que eu estou falando é verdade. Vai acontecer, cara. Sabe, o livro de Esther é um livro maravilhoso, de uma mulher incrível. E lá em Esther, em capítulo 1, versículo 10, na sua casa você pode ler. Eu só quero passear um pouco sobre ele. Lá fala que a rainha Vasti foi convidada a estar perante ao rei, e existia 7 eunucos que cuidavam e preparavam a noiva, e adornavam ela, e perfumavam, até tocavam nela, mas não se aproveitavam dela, porque a noiva não era desses eunucos, a noiva era preparada para o noivo. E essa passagem fala que os eunucos foram até a rainha, chamou a rainha para estar na presença do rei, e ela falou: não vou não, vou ficar por aqui mesmo. Depois você lê na sua casa para você entender melhor. Mas eu quero falar aqui o entendimento que eu tive de uma situação que eu já vi, e muitas vezes as pessoas fogem disso, ou as pessoas querem se usurpar desse direito, mas eu entendo que realmente nós precisamos ser eunucos espirituais. Sabe o que isso significa? Que nós vamos estar aqui, nós somos a noiva, nós somos a igreja de Jesus, nós vamos cuidar da igreja, nós vamos se cuidar, nós vamos ajudar uns aos outros, mas nós não vamos nos aproveitar uns dos outros, nós vamos cuidar uns dos outros para que o noivo verdadeiro venha casar com a sua noiva. Sabe, nós precisamos ter esse sentimento, deixar a noiva linda, deixar a noiva adornada, só que saber que a noiva, que é a igreja, não é minha, não é de nenhum pastor que está aqui, a igreja é do verdadeiro noivo que vai vir casar com ela novamente. Sabe, nós precisamos de homens e mulheres assim, homens que se privam de prazeres da vida, para que a noiva possa chegar até o noivo. Homens que não buscam, sabe, interesses pessoais, mas buscam interesses uns dos outros, para que nós possamos alcançar uma estatura e um nível mais elevado que Jesus tem chamado a sua igreja, de uma verdadeira família espiritual, que nós juntos vamos casar com o noivo. Isso não é para meia dúzia de pessoas, é para a igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui? Aleluia. Nós precisamos entender isso. João Batista tinha esse entendimento incrível. Ele era o homem, a pessoa que foi escolhida para preparar o caminho para Jesus. As pessoas perguntavam para ele: tu é Elias? Quem tu és? Fala aí quem você é, para a gente possa falar para as pessoas que nos enviaram aqui. E falei: depois de mim vai vir alguém muito mais poderoso do que eu. Eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Ele sabia muito bem o que estava falando, querido. Sabe, eu oro de verdade por eunucos espirituais. Que você, cara, seja um eunuco espiritual na sua casa.
Você, marido que me escuta aqui, casado, que você seja um eunuco da sua esposa e leve a sua esposa a casar com o verdadeiro noivo dela, que é Jesus. Você que é homem que está me escutando, cara, Jesus tem sempre algo a mais com eu e você que somos homens. Estou falando com os homens agora. A Bíblia fala que, maridos, nós devemos amar as nossas esposas e dar as nossas vidas a elas, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Ele não fala isso para a mulher, ele fala isso para mim e para você que é homem. Então, meu amigo, em nome de Jesus, você precisa assumir um papel que é seu no seu casamento, não é da sua esposa. Muitas vezes um berro de uma mulher, escuta o que eu vou falar, querido. Muitas vezes a atitude de várias mulheres reflete um desgoverno do homem dentro da própria casa. E a mulher muitas vezes não sabe como agir. Então, ela faz o que acha. E as mulheres também, mulheres sábias edificam os lares. A tola com a própria mão destrói. A mulher sábia consegue levar o homem a ser um governante da sua casa. E é submissa ao homem e leva o homem junto, os dois junto, para um lugar que Jesus já preparou para eles. Cara, existe uma confusão na cabeça de tantas pessoas, às vezes, um desgoverno tão grande no meio de casamentos, enfim, entre relação em homem e mulher, que eles ficam degladiando para muitas vezes quem tem mais poder dentro de casa, e não conseguem entender o que a Bíblia tem para eles. Há um processo, meu amigo, muito grande, que consiste em construir a casa de Deus. Nós somos pedras vivas, a Bíblia fala. Primeiro nós achamos as pedras, cada um que está aqui é uma pedrinha. Olha para o seu irmão e fala assim: você é uma pedra. Olha aí, dá uma analisada na pedra que está do seu lado. Pedra mais magrinha, mais gordinha, careca, igual eu. Tem um careca também ali. Aleluia, estamos juntos. Tem pedra de tudo e qualquer jeito aqui, querido. Pedra corintiana, aleluia. Olha aí, ó. Né? E quando você fala de Jesus para alguém, quando você evangeliza alguma pessoa, quando você traz uma pedrinha para cá, para ela se encaixar com uma outra pedra que está aí do seu lado, geralmente, a maioria das vezes, 99,9% das vezes, essa pedra vem cheia de ponta, de falha, de arestas e tantos outros defeitos. E essas pedras, quando chegam no nosso meio, no meio de outras pedras, ela precisa ser trabalhada para tornar-se parecida com a pedra angular que é Jesus. E aí que começa realmente um processo bem doloroso. E esse processo começa realmente no discipulado, no Vida na Vida. Começa lá nos GCs. Posso ouvir um amém, GCs? Muitas pessoas em 2020 sumiram dos GCs. Muitas pessoas em 2020 desapareceram dos GCs, porque agora ficou online, porque agora voltou, mas não voltou mais ou menos. Então as pessoas desapareceram, pedrinhas rebeldes que não querem ser talhadas, não querem ser aperfeiçoadas pela mão do oleiro. Então as pessoas sumiram dos GCs. E é um processo sim doloroso, confrontador. Muitos desistem nessa fase, porque assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem, e realmente é desafiador. Nós vivemos em comunidade, vivemos em igreja, andar junto. Deus começa realmente a trabalhar nessa pedra, de modo que ela comece a se encaixar em outra. E na prática isso realmente faz com que a gente seja frustrado muitas vezes, faz com que realmente a gente supere coisas que a gente achava que não ia conseguir superar.
Situações que a gente achava que a gente não ia suportar, Jesus começa a nos empurrar a viver situações assim, a viver com as pessoas diferentes, a entender as pessoas diferentes de nós. Meu amigo, nós da Poema, a gente nunca ministrou ninguém a ser igualzinho ao outro. Você tem algo real e genuíno e poderoso que Deus deu para você. Você não precisa ser igual a ninguém, mas você precisa ser aperfeiçoado por Ele, assim como eu e você. Então as pessoas chegam nesse estado, geralmente muitos desistem. É quando Jesus começa a arrancar as falhas de caráter, começa a nos lixar, começa a colocar confrontos em nós, para que realmente a gente se encaixe como pedra viva que somos, numa outra pedra que está aqui do seu lado, e a gente forma um edifício que é a morada de Deus, que é a sua família espiritual. Vamos lá, meu amigo. Eu estou compartilhando coisas aqui que eu presenciei em 2020, todo o ano de 2020, em situações, em pessoas, em casas, em ministérios, em casamentos, em pessoas individuais falando. Jesus é mestre em fazer aquilo que precisa ser feito em nós. Ele consegue realmente pontuar e pôr o dedo aonde a gente nunca deixou. Tem pessoas que têm grande dificuldade em serem confrontadas, ajustadas e desafiadas. Tem pessoas que têm dificuldade em deixar ser aparado as arestas. Vamos lá, meu amigo. Estou falando com você, comigo. Estou falando com a minha família espiritual. Estou muito à vontade aqui, de verdade, querido, porque é lindo, maravilhoso você pregar para a sua igreja. E vocês são a minha igreja, vocês são a minha família. E as pessoas têm grande dificuldade em serem verdadeiras. Quantas pessoas em 2020 viveram uma vida oculta, esconderam tantas situações por vergonha, medo ou qualquer outra coisa, por falta de compreensão do verdadeiro evangelho, sabe? Por favor, meu amigo, nós temos que ser pessoas de verdade. Cara, não dá mais para viver empurrando situações com a barriga. Não dá mais para viver essa situação que você viveu às vezes 2020, o ano todo, e não resolveu ainda. Não dá mais para você viver mais um ano da sua vida empurrando ela sem resolver, cara. Ou a gente aprende a resolver situações que Deus coloca em nós, ou a gente permite realmente sermos aparados, lixados, para que a gente possa encaixar perfeitamente um ao outro aqui, que somos pedras vivas. Tem pessoas que se irritam gratuitamente com alguém que pense diferente dela. Cara, se você se irrita facilmente com alguém, você precisa realmente morrer para os seus desejos, queridos. E quando nós somos pessoas mortas, a gente não sente mais nada, porque morto não se irrita com nada. Eu sei que não é uma palavra tão legal de escutar no primeiro culto do ano de 2021. Eu sei que é uma palavra que desafia, e vocês ficam olhando com essa cara que vocês estão para mim, assim, ó. Mas são palavras que nos desafiam, palavras que colocam o dedo e a mão aonde a gente não deixa. E somente assim nós mudamos de vida, porque esse evangelho bonitinho, tutti-frutti, que muitas vezes está sendo pregado por aí, não condiz com a verdade da palavra de Deus. Não foi o evangelho que me alcançou um dia, que alcançou o Ladentim, que alcançou a Maria, que alcançou o Timido que está aqui, e tantas outras pessoas. Foi um evangelho desafiador, um evangelho confrontador, um evangelho que nos desafiava a se parecer mais com Ele, e continua desafiando, meu amigo. Sabe, nós precisamos de verdade morrer para o velho homem, e deixar que as coisas novas que Deus quer fazer em nós, reflitam nas nossas atitudes em 2021. Vamos lá, meu amigo que é casado, minha amiga que é casada, que está me escutando. Não dá mais para viver um casamento de qualquer jeito, cara. Não dá mais para ser um filho de qualquer jeito, um filho de qualquer jeito, levar a sua empresa de qualquer jeito. Não dá mais,
Não tem como mais. E muitas vezes as pessoas, quando começam a viver assim, elas querem fugir, só que fugir não é a melhor saída para mim e para você. Fugir de problemas, fugir de situações que nos incomodam, mas são situações que querem nos transformar de dentro para fora, não somente a carcassinha, mas é de dentro que as coisas começam a acontecer em nós. As pessoas muitas vezes querem fugir e achar que fugindo vão estar melhores. Grande engano, querido. Não é fugindo de situações que melhoramos, é encarando a verdade delas, por pior que sejam. Quem quer viver as promessas de Deus que Ele já preparou para você em 2021? Tem alguém aqui? Então não foge esse ano, cara. Não foge do GCs. Não foge do discipulado. Uma igreja só de microfone na mão no domingo e eu falando com vocês é muito pequeno para o que Deus quer fazer no nosso meio. Uma igreja somente de plataforma, desculpa, cara, eu não acredito. Eu acredito numa igreja que ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo assim como Ele nos amou. E isso aqui, ó, só se resolve num discipulado, no Vida na Vida, no GC, na vida comum da igreja, no dia a dia da igreja. Uma igreja que flui no domingo é porque a semana da igreja é muito boa. Nós não somos uma igreja que enfia um monte de coisa nas pessoas durante a semana, porque nós acreditamos no discipulado, no Vida na Vida, na vida comum da igreja, e nós temos um culto domingo que nós viemos aqui adorar e se encher mais de Deus cada vez mais. Mas nós acreditamos muito nisso aqui, ó, na mesa, no discipulado, nos GCs. Nós precisamos de uma vez por todas, querido, deixar o Espírito de Deus trabalhar aonde Ele quer em nós. E só depois desse trabalho que Ele vai formando e talhando as pedras, é que nós começamos realmente a se encaixar naquilo que Deus já preparou para mim e para você. Já está preparado de antemão, para que a gente possa viver algo poderoso em nós. Quando nós estamos encaixados uns dos outros, é que o efeito poderoso de Cristo em nós fica evidente para o mundo inteiro. João 17, você precisa gravar essa passagem da Bíblia. Fala muito da unidade, que o mundo vai reconhecer quem Jesus é, quando as pessoas virem a nossa unidade, que nós somos um. Vamos lá, meu amigo. Quantas vezes você fugiu do que Deus quer fazer em você em 2020? Cara, em 2020, Deus colocou a gente nas nossas casas, colocou as pessoas para onde elas têm que ir, dentro das próprias casas, aonde muitas vezes as pessoas querem fugir, não querem viver algo real dentro das próprias casas, e muitas vezes querem fazer missões no mundo inteiro, mas não conseguem ser missionário do seu próprio casamento, da sua própria família. E Deus colocou todo mundo enfiado dentro das casas, porque a primeira igreja, eu sei que você sabe disso, é a nossa casa. Sabe, essa unidade de as pessoas enxergarem nós como um, que encanta e surpreende as pessoas, é o conjunto, é a beleza da igreja, quando nós estamos unidos. Cara, ninguém entra nesse galpão aqui, de manhã eu falei isso, ninguém entra nesse galpão aqui e fica olhando um tijolo, olha que tijolo bonito. Você consegue ver um tijolo aqui? Você não consegue ver, você vê um todo. Você vê um edifício bonito, restaurado, preparado para receber as pessoas, algo imponente, bonito. É assim, desse jeito, que nós temos que ser igreja. Todo mundo unido, que as pessoas possam enxergar em nós uma beleza em Deus, algo poderoso, através da nossa unidade, encaixados, iguaizinhos, perfeitamente, um na vida do outro, formando algo imponente e poderoso.
Cara, eu sei que eu estou pregando aqui, muitas vezes vai na contramão do que muitas pessoas querem ouvir. Muitas pessoas não querem ter uma vida de responsabilidade. Ei, você que está me escutando, não querem ter uma vida de responsabilidade, querem passar responsabilidade para pastor, para líder, para qualquer pessoa que ela queira, mas ela não consegue assumir a sua própria responsabilidade da vida. Então é mais fácil ela terceirizar as falhas e se colocar como vítima, do que colocar as falhas na mesa e enfrentar a situação, para que Deus mude e uma vida transparente e algo incrível aconteça na vida dela. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, meus amigos, de verdade, cara. Que tipo de vida você vai querer ter em 2021? Que tipo de evangelho você vai se permitir a viver dentro de você mesmo em 2021? Hoje, infelizmente, em muitos lugares as pessoas ficam inventando situações, vamos dizer assim, colas espirituais, entre aspas, para que as pessoas fiquem unidas umas às outras, mas não ensinam as pessoas o evangelho real, não ensinam as pessoas esse evangelho realmente que nos leva à transformação. Nós não precisamos de motivos para se reunir, cara. O maior motivo que nós temos para nos reunir é que a gente ama Jesus, e nós estamos indo para o mesmo lugar como uma família, e nós estamos buscando Jesus, e nós estamos buscando a face de Cristo. Então nós nos reunimos porque nós nos amamos. Em primeiro lugar, nós amamos a Deus e amamos uns aos outros, e assim nós vamos ser conhecidos como seus discípulos, se amai-vos uns aos outros. E as pessoas querem mágicas, viver de mágica, não querem realmente participar um da vida do outro. Fica difícil, querido. Precisamos deixar ser moldado pelo cuidado incrível, amoroso, perfeito do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus pode, querido, fazer algo impossível na sua vida em 2021. Quem acredita? E quanto mais nós vamos conhecendo Jesus, quanto mais nós vamos nos aproximando dEle, mais nós vamos entendendo o que Ele quer da nossa vida. Quando conseguimos esse encaixe perfeito com a outra pedra que está aqui, experimentamos a presença sobrenatural, meu amigo, do poder de Deus nas nossas vidas. Agora, enquanto relutamos, enquanto a gente não deixa ser talhado por Deus, enquanto a gente trava o coração, enrijece o coração, fica travado, duro, inflexível, a gente não vai conseguir ser uma pedrinha que vai se encaixar em algo, em alguém que você precisa se encaixar. Cara, a igreja é poderosa. A igreja que entende o céu, que entende o que Deus quer, é poderosa. Cara, tudo vai acontecer pela igreja. Não é governo de fulano de tal, presidente de fulano de tal, não, cara. Tudo vai acontecer por intermédio da igreja, por mim e por você. Nós vamos governar a terra junto com Jesus. Você acredita nisso? Então fala assim: aleluia, glória a Deus. Não é um partido político que vai dar jeito, cara. Não é um partido político que vai dar jeito nas nossas vidas. 1 Reis capítulo 6 tem uma descrição detalhada da construção do templo de Salomão em Israel. Cara, eu amo essa passagem, incrível. 1 Reis capítulo 6. O texto traz medidas exatas de cada comprimento, de cada detalhe da construção do templo. Mas tem um versículo que me chama a atenção muito, que é o versículo 7. Fala que, versículo 7, capítulo 6, 1 Reis: na construção do templo só foram usados blocos preparados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. É muito difícil você imaginar uma construção sem barulho, algo silencioso, como esse versículo descreve. Não sei se você sabe, mas naquela época não existia cimento para assentar as pedras umas nas outras. Era o encaixe perfeito
das pedras preparadas nas pedreiras, que formavam algo imponente, que formavam algo poderoso, e formava essa edificação incrível. E há muitas áreas da nossa vida, presta atenção, eu sei que há muitas áreas da minha vida, na sua vida, que Deus trabalha em silêncio. Ele está fazendo coisas, está tirando as arestas, está lixando a nossa vida, está fazendo algo poderoso, está fazendo algo que dói muitas vezes. Só nós sabemos como dói, só nós sabemos quantas lágrimas e dores a gente já passou, quanto orgulho nós resistimos, mas Ele é poderoso para aplainar a minha vida e a sua, e nos levar para o destino que Ele já tem preparado para mim e para você. Só que muitas vezes é no silêncio. Parece que não está acontecendo nada, parece que nada está acontecendo em nós, mas Ele continua tirando as pontinhas das pedras, para que a gente se encaixe perfeitamente. Eu sei que você passa por isso, todos nós passamos por isso, querido. Somos pedras, e nós estamos sendo trabalhados diariamente por Deus, e Ele vai fazer brilhar, querido, as pedras que deixam ser preparadas por Ele. Ele vai fazer brilhar as pedras que deixam ser talhadas por Ele, e elas vão ser colocadas nos lugares certos, no momento certo. Meu amigo, no momento certo, você vai ser encaixado aonde você precisa ser encaixado. Se você permitir, insistir, se você enfincar o pé, Mateus 24:13 fala isso, que aquele que perseverar até o final, que aquele que ficar até o final, esse sim será salvo. É até o final, querido, não é só no comecinho. E quando a gente começa a conhecer esse ambiente, começa a entender isso que nós temos que viver em relação um ao outro como igreja, essa transparência, essa verdade, não tem lugar para o narcisismo, não tem lugar para o individualismo, não tem lugar para nada a não ser a vontade soberana de Deus na minha vida e na sua vida, para que a gente possa cumprir o destino. Cara, isso é poderoso demais. Sabe, essa palavra, se você entender essa palavra e entrar esse ano 2021, fala: Jesus, eu sou uma pedra, eu tenho várias arestas para que o Senhor possa me lixar, para que o Senhor possa arrancar de mim. Arranca de mim, Jesus, tira de mim essas pontas, para que eu possa entender aonde o Senhor quer me levar. Não deixe eu virar um crente que foge da onde começa o processo. Eu não quero ser uma pessoa que começa bem, mas eu quero ser alguém que permanece e termina bem. Meu amigo, quando a gente alcança essa compreensão de caminhar pelo mundo unido como nós somos e temos que ser como igreja, nós começamos a edificar o reino de Deus por onde nós passamos, e nós não já nos preocupamos somente com a nossa própria vida. Cara, o individualismo, o egoísmo entrou dentro das igrejas. A vida de olhar para o próprio umbigo, muitas vezes, estão dentro das igrejas. As pessoas se tornaram individualistas, não pensam mais no próximo. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, mas os interesses uns dos outros. Considerais as pessoas superiores a nós mesmas. É confrontador, de verdade. Atos capítulo 8, versículo 26. Tem uma passagem que fala do Felipe. Ele estava andando e tinha um eunuco lendo Isaías, e a Bíblia fala que ele não entendia, e Deus arrebata Felipe para que ele possa explicar a passagem que o eunuco estava lendo. Cara, você precisa ter uma compreensão daquilo que você escuta. Você precisa colocar em prática e ter uma compreensão do que Deus quer fazer em você.
Você precisa perguntar para Deus, ter fome de Deus. Você precisa fazer as coisas com intencionalidade, não ficar andando de qualquer jeito, mas fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe o que eu entendo aqui? Que para Deus é melhor que uma pessoa entenda e seja transformada, do que um monte pule, caia, grite, berre, mas não seja transformada. Uma pessoa que entende o que Deus quer da vida dela, ela faz isso com outra pessoa, e essa outra pessoa faz isso com outra, e assim sucessivamente. Deus quer que a gente tenha um entendimento racional, sim, daquilo que nós estamos fazendo, querido, da onde nós estamos indo. Deus não quer que você vive muitas vezes assim, o que eu vou fazer agora? Que pastor chato, eu vim aqui primeiro domingo escutar uma coisa, e ele fica falando que eu sou uma pedra, cheio de ponta, que tem que ser talhada. Exatamente isso, querido. Você é uma pedrinha, eu sou uma pedrinha, cheio de pontinha, de imperfeição, que precisamos deixar ser preparados por Deus. Quem quer que as arestas sejam retiradas em 2021 aqui? Tem alguém aqui? Então se prepara, querido. Se prepara para viver o melhor ano da sua vida. Mas eu não estou falando somente de coisas que você quer, tá? São coisas que você precisa. Nós não podemos escutar somente o que nós queremos. Nós precisamos escutar o que nós precisamos. Quando você começa a ficar maduro, querido, você começa a fazer as coisas que precisam ser feitas, não somente aquilo que você quer que seja feito. Maturidade, quando chega na minha vida e na sua vida, você faz porque precisa fazer. Então, você vai lá e faz, não tem outro jeito. Tem muita gente preocupada com o próprio umbigo, como eu disse. Tem muita gente preocupada com a sua própria vida. Muita gente no nosso meio que já deixou Jesus há muito tempo, só querem consumir algo na igreja, mas não querem se responsabilizar por algo que elas precisam. Mas Deus é poderoso, querido, para nos levar a viver algo genuíno em 2021. Por favor, meu amigo, pegue essas palavras para você no seu coração. Ou 2021 a gente realmente deixa ser transformado e preparado por Deus, ou nada vai acontecer. Cara, não existe uma mágica. Deus falou, vai acontecer. Tem coisas que são imutáveis de Deus. Deus é amor, Ele é bom, continua sendo bom. Isso não vai mudar nunca de Deus. Mas tem situações que nós temos que ir em direção a elas. Palavras que foram proferidas para mim e para você, nós precisamos acreditar e caminhar em direção a elas. Agora, se você cruzar o braço, Deus falou, vai acontecer. Desculpa, querido, não vai acontecer. Se você não deixar ser transformado, se você não deixar realmente ser transformado de dentro primeiro, não vai mudar nada. Não vai mudar. Cara, existe o evangelho de autorresponsabilidade, que muitas pessoas querem fugir. 2020 foi um ano assim, amado, de tantas pessoas que pareciam ser, mas não eram. Tantas pessoas que pareciam ser, mas não eram. Só que Deus é misericordioso, Ele continua conhecendo o meu e o seu coração. Ele está pronto sempre a perdoar. Ele continua batendo na porta para eu abrir, para você abrir, para que a gente possa ser transformado. Agora, se você não quiser, que não vai rolar, querido. 2020 aconteceu muito isso com muitas pessoas, infelizmente. Mas Deus continua ainda, como já foi dito em 2020, e você já escutou milhares de vezes na live, em qualquer outro lugar. Deus continua ainda no controle da minha vida, da sua vida e de todas as coisas dessa terra. Pode ficar de pé para fingir que está acabando?
O louvor está aqui já comigo. Senhor Deus, o Senhor pediu para compartilhar essa palavra com os meus irmãos, Jesus. Eu sei que são palavras desafiadoras, Jesus, que mexem com a própria vida da pessoa. Eu sei que tem pessoas que precisam receber um chacoalhão para realmente viverem o seu propósito, Jesus. A nossa casa, meu amigo, escuta aqui. Essa casa espiritual, essa família espiritual chamada Poema, sempre Jesus derramou em nós algo incrível. É uma particularidade, uma das particularidades que nós temos como uma família espiritual é realmente mexer com aquilo que muitas pessoas não querem, mexer realmente com aquilo que as pessoas lutam há anos e impedem de ser transformadas. O que eu mais escuto é pessoas que chegam até a mim, pessoas que têm idade para ser meu pai, e pessoas também mais novas, é assim: Prado, eu não sei o que acontece, eu não sei o que está acontecendo, cara, mas algo dentro de mim está sendo transformado, algo dentro de mim está remoendo, eu nunca vi isso, eu não sei o que está acontecendo. Cara, nós temos algo dentro da Poema que Jesus sempre vem curar a nossa alma. Jesus vem sempre colocar a nossa alma, transformar a nossa alma, muitas vezes ferida. Deus faz isso impressionantemente nessa casa, sempre fez, querido. Com todos os pastores que estão aqui na minha frente, todos os meus amigos, Deus deu uma graça muito grande para que a gente possa realmente ser transformado e curado de uma vez por todas. Quem está falando aqui é vocês, é um cara que foi muito desalinhado na vida, muito, não foi pouco, foi muito. Um cara que já sofreu muito por chegar desalinhado, por insegurança, por medo, por tantas outras coisas na família que foram criando uma casca em mim. Mas quando eu conheci Deus, quando eu conheci Jesus e permaneci, e os meus amigos, Deus começou a colocar pessoas perto de mim. Primeiro colocou a minha esposa, que é o prumo da minha vida, e é a mulher que mais me desafia. Ela sabe disso, eu amo ela demais. Colocou homens de Deus na minha vida, lá Dentinho, Leandro, Gustavo Strumiello, Timir e tantos outros. Colocou uma família espiritual perto de mim, para me desafiar, para que eu encontrasse um poder no meio de Deus e nas pessoas. E eu continuei caminhando em direção às palavras que foram proferidas a mim. Deus tem isso para todo mundo que está aqui me escutando. Deus não quer que você ande inseguro. Deus não quer que seu casamento seja de qualquer jeito. Deus não quer que a sua empresa seja uma meia boca. Deus não quer que você viva angustiado, angustiada. Deus não tem isso para você. Deus quer curar você. Deus quer arrancar as arestas da sua vida. Você é uma pedra que precisa deixar ser trabalhada por Deus, para que você se encaixe na outra pedra aqui nessa casa e viva o propósito poderoso em Deus, em nome de Jesus. Deus vai curar você essa noite. Deus vai curar quem quer ser curado, é pela fé. Se você quer ser curado, recebe no seu coração a primeira celebração em 2021, e você vai ser transformado, e você vai ser curado de dentro para fora. Senhor Jesus, faz isso na Poema São José, Deus. Faz isso em nós, Jesus. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não queremos mais ser pessoas que impedem o tratamento de Deus. Nós aceitamos, Pai. Pega a sua mão comigo aí, querido. Pega a sua mão comigo, repete essas palavras comigo. Eu aceito. Vamos lá. Fala aí, querido. Eu aceito ser trabalhado pelo Senhor. Pode vir, Deus. Pode vir tirar as arestas da minha vida. Deus, pode vir me moldar. Eu sou uma pedra, nós somos pedras, pedras edificadas na sua casa. Vem trabalhar em nós, Jesus.
nós possamos realmente se parecer com Jesus. Eu não quero viver de aparência, querido. Muitas pessoas hoje vivem de aparência, mas sem conteúdo nenhum. Muitas pessoas sabem todos os versículos da Bíblia, mas não colocam em prática nenhuma. Maturidade e sabedoria, querido, é você colocar em prática aquilo que você já aprendeu em Deus. Se você não pratica, não coloca em prática, nada vai adiantar. Eu fiz uma coisa de manhã, quero repetir agora à noite. Se você quiser, eu sou muito de agir assim, isso é coisa particular minha. Mas eu convido a igreja, se quiser participar junto comigo. Cara, eu vou pedir perdão para Jesus, perante a igreja, perante a minha família. Vou dobrar meu joelho aqui e pedir perdão para Deus por situações de 2020. Pedir perdão para Deus até por pessoas de 2020 que aconteceram coisas não tão legais, sabe? E pedir para Jesus realmente que em 2021 a gente possa amadurecer de verdade, ser pessoas reais, buscar viver a essência de Jesus. Eu não sei você, querido, se você quiser comigo, eu vou dobrar meu joelho aqui, vou pedir perdão para Deus. Se você quiser me acompanhar, sinta à vontade. Senhor Deus, eu peço perdão para a igreja. Eu, como pastor dessa casa, Jesus, como pastor dessa casa, Pai, eu peço perdão para o Senhor por tantas pessoas em 2020, por tantas famílias em 2020, Jesus, por tantas coisas erradas que nós fizemos em 2020. E o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para chacoalhar a sua igreja. Eu peço perdão perante a minha casa, a minha família, os meus amigos. Que 2021 a gente cresça, que 2021 a gente deixe ser moldado pelo Senhor, que a gente não fuja mais das situações, que a gente não fuja mais de um alinhamento no nosso casamento, que a gente não fuja mais de um alinhamento entre nós irmãos, que a gente não fuja mais de situações desconfortáveis que faz anos que nós levamos com a barriga, que nós possamos resolver os problemas como os homens e mulheres de Deus, que nós possamos ser pessoas transparentes, porque o Senhor é um Deus transparente, o Senhor é o Deus real, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. Então nos ensina a viver em 2021 o melhor ano das nossas vidas. O melhor ano das nossas vidas é ter mais o Senhor em nós. O melhor ano da nossa vida é se parecer mais com o Senhor, Pai. Eu libero isso sobre cada irmão aqui dessa casa. Eu libero isso sobre cada pessoa da Poema São José, sobre a nossa família espiritual Poema, sobre o nosso apóstolo Leandro Barreto, sobre a Érica, sobre cada um, sobre cada líder, cada GC, cada supervisor, cada coordenador, cada igreja espalhada no Brasil, Pai. Alcança, Pai, em nome de Jesus. Nos leva à maturidade, Jesus. Nós queremos parecer com o Senhor, Deus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Aleluia! De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora.
Aleluia. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus abençoe o seu ano. Feliz ano novo. Que 2021, cara, você viva algo sobrenatural na sua vida. Que 2021 é um desejo do fundo do meu coração. Que em 2021 nós, como família espiritual, possamos ser elevados a um outro nível. Que nós possamos se parecer mais com Jesus esse ano. De verdade. Que você possa se parecer mais com Jesus esse ano. Se você pode, você dá um abraço na pessoa do seu lado aí. Só quem pode, quem quer. Deus abençoe, amo vocês.